Graça e paz, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Hoje quero compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor e, neste compartilhar, pensar sobre o que Deus requer de nós. O que Deus espera de cada um de nós em todos os tempos, não somente nesses momentos em que estamos vivendo agora, de pandemia, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, em alguns corações até medo. O medo é compreensível quando nós estamos tentando entender as circunstâncias. Mas quando nós olhamos para Deus, olhamos para seu amor por nós, percebemos que todo medo vai-se. Porque quer estejamos aqui, quer sejamos levados à sua presença, a presença de Deus, estamos seguros, estamos sob os cuidados do Pai. Neste momento, neste culto de escola bíblica dominical, eu quero então compartilhar com os irmãos o que Deus disse ao povo de Israel no livro de Deuteronômio, desafiando-os a confiar nos seus desígnios, na sua vontade, confiar a sua vida, seus pensamentos, seus sonhos, seu futuro, seu dia a dia, nas mãos deste Deus que tanto fez, faz e fará por nós. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, os versos 12 a 13, que vou ler para você neste momento. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para teu bem? Quando o Senhor disse isso ao povo de Israel, ele havia entregue a Moisés as tábuas da lei. Na verdade, no capítulo 10, Deus havia entregue a segunda vez as tábuas da lei, porque na primeira, o povo de Israel, em razão da demora, a justificativa foi essa, em razão da demora de Moisés voltar do período que ele ficou na presença de Deus, durante 40 dias e 40 noites, em razão da demora de Moisés, o povo de Israel, você pode ver isso nos capítulos anteriores, pediram a Arão que fizesse uma imagem, um Deus, para que eles pudessem adorar. Arão ouviu a palavra do povo, por isso podemos dizer que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E ele disse, tragam-me suas joias, seus ouros, seus anéis. E Arão fez lá um bezerro de ouro. E o povo fez uma festa. Na verdade, o texto bíblico dá a entender que o povo fez uma orgia abominável na presença do Senhor. Moisés vem com as tábuas da lei que Deus havia talhado da sua própria mão. E quando ele vê aquele comportamento do povo, ele destrói aquelas tábuas, quebra-as, destrói aquela imagem e pune o povo. Milhares morreram por causa desse pecado. Por isso podemos dizer que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus fala por si só.
Ele não precisa que o povo confirme suas decisões, nem nós mesmos, o seu povo. Passado um tempo, Moisés sobe ao monte Sinai, mais uma vez, ouve de Deus. As leis, as escreve, e agora, neste capítulo 10, ele leva as tábuas, reúne o povo, chama a família de Levi, família de Arão, na verdade, descendentes de Levi, e ali os instrui. E nesse capítulo 10, verso 12, Deus exorta o povo à dedicação, a se dedicar, principalmente exorta a obediência, independentemente das circunstâncias, independentemente do que pudesse acontecer, Deus chama o seu povo à obediência. E essa obediência não é cega e sem razão, porque no verso 13 do capítulo 10, Deus diz que a obediência a esta ordem do Senhor acarretaria o bem para o povo, o bem para nós. Portanto, nesta manhã eu convido você a entender o que Deus requer de nós, o que Deus pede de nós, para que possamos experimentar do seu bem, daquele bem, de tudo aquilo que Ele planeja de bom e aquilo que é excelente para as nossas vidas. O verso 12 nos mostra, então, quais são as atitudes, quais são as ações que precisamos praticar no nosso dia a dia para experimentarmos este bem do Senhor diariamente. Então, o Senhor nos diz, em primeiro lugar, que o que Deus requer de mim, que requer do irmão, é que temas ao Senhor. Tenha em seu coração temor. Quando nós abrimos nossa Bíblia no livro de Provérbios, no seu capítulo 3, verso 7 e 8, nós encontramos esta instrução que tem muito a ver com o temor. Diz assim, nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, mas aqui no verso 7 e 8 do capítulo 3 de Provérbios, diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Portanto, o temer ao Senhor é o estabelecer um compromisso com Deus de reconhecer a sua autoridade sobre nossa vida. E que cada atitude que eu exercer possa demonstrar este respeito, este valor a quem Deus é nas nossas vidas. Eu tive a oportunidade de falar no último sermão a diferença entre, naquilo que eu entendo, entre medo e temor. O medo se baseia no desconhecido, naquilo que eu não sei, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. O temor, entretanto, se baseia no conhecer. Eu sei que se eu for por este caminho, não será bom para mim. Portanto, Deus nos ensina a temê-lo, não ter medo dele. Deus nos chama a conhecê-lo, ter intimidade com ele. E nesta intimidade, vamos saber o que agrada e o que desagrada. Ao saber o que agrada e desagrada a Deus, então aprendemos o sentido do temor, porque está intimamente ligado ao respeito a quem ele é, sua autoridade, seu poder. Quando nós voltamos para Deuteronômio, no verso 14 do capítulo 10, Deus diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra
e tudo o que nele há. Tudo pertence ao Senhor. Portanto, se queremos experimentar do bem do Senhor, precisamos conhecê-lo, saber o que lhe agrada. E a palavra de Deus nos ensina que ele nos enviou o seu Filho Jesus, que é a sua essência, é o Deus conosco, para que possamos ter intimidade com Deus. Através de Jesus, pelo Filho, conhecemos o Pai. Como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1:12, aquele que crê e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador se torna filho de Deus. E o Filho conhece o Pai. Portanto, o que Deus requer em primeiro lugar de todos nós é este coração em temor, esta mente em temor, esta vida em temor, que está intimamente ligado com o conhecer o Senhor. E esse conhecer, ele vem no dia a dia, também na leitura da sua palavra, na prática da fé. Portanto, aprendamos a sempre temer ao Senhor por meio do que conhecemos, quem Ele é e o que Ele pode fazer. Segundo lugar, Deus requer de nós, pede de nós, que andemos na sua presença. O verso 13 continua. O que ele requer de nós não é que o temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos. Nós não somos chamados apenas a intelectualmente conhecermos o poder de Deus, entendermos a sua graça, suas palavras, a Escritura, mas que andemos com Ele, porque Ele sempre tomou a iniciativa de andar conosco. Amados, quando nós lemos as Escrituras, no livro de Gênesis, por exemplo, que nós estamos estudando a palavra de Deus desde o início, nós vemos lá no livro do Gênesis, capítulo, logo no segundo capítulo, que Deus tinha o costume, o hábito de, no fim do dia, na viração do dia, se encontrar com Adão e Eva. Deus ia na direção da sua criação. Olhe o Deus que nós servimos. Ele andou na direção do homem. E durante toda a história nós vemos que Deus continua vindo na nossa direção, nos chamando para estar com Ele, nos desafiando a ter um relacionamento com Ele. Quando nós lemos as Escrituras, vemos que Ele não se contentou apenas em falar do céu, mas andou entre nós através do seu Filho Jesus. Ele caminhou entre nós e nos convida todos os dias, o nosso caminhar na nossa vida, reconhecermos a presença de Deus e este andar de Deus no nosso cotidiano. Quando nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 17, no verso 1, nós encontramos o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós vemos esta ideia de perfeição, não está dizendo que temos que ser perfeitos para então conseguirmos estar perto de Deus. Não. A primeira palavra que ele usa é: ande na minha presença, e aí você terá a oportunidade de viver essa perfeição. Não a perfeição humana, mas a perfeição da graça. Quem está em Cristo, nova criatura, coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo falamos isso em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. Portanto, meus irmãos, Deus não está exigindo de nós que vivamos uma vida perfeita para andar, mas que andemos nos caminhos dele e que este andar no caminho dele nos proporcionará a perfeição.
que Deus espera de nós. Veja, o primeiro texto fala do temor, que é conhecer a Deus como Ele é. O segundo é andar, relacionamento. Tem que ser diário. Relacionar-se com Deus não é uma condição de algumas horas, alguns momentos, mas precisa ser a vida toda, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ao experimentarmos este andar com Deus, reconhecer a presença de Deus nas nossas escolhas, no nosso caminhar, começamos a perceber que nossas decisões se tornam melhores, mais seguras, nos sentimos mais seguros diante das circunstâncias. Não tememos o futuro, o presente e muito menos qualquer circunstância do passado. Em terceiro lugar, o que Deus requer de nós é que nós amemos. E o texto diz que nós devemos temer, andar e o amar. Se nossa expressão de amor se manifestar de maneira plena, num relacionamento permanente com Deus, conseguiremos vivenciar um amor que muda, que transforma, que traz aos nossos corações a alegria e a certeza de uma vida cheia de paz. Mas não é este amor, o amor baseado nos valores humanos, porque os valores humanos, eles mudam. As pessoas dizem hoje que amam uma pessoa e amanhã pode estar amando outra e odiando aquela que amava até então. Para que possamos expressar e viver um amor genuíno, precisamos direcionar nossa vida, nossos pensamentos, nossa emoção, nossa essência para Deus. Nosso amor precisa estar focado nele, como nós encontramos a afirmação de Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 27, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quando nós aprendemos a colocar tudo isso nas mãos de Deus, então conseguiremos completar este amor, conforme o verso 27 que eu vou ler, que Jesus disse: e amarás teu próximo como a ti mesmo. Quando nós experimentamos a dimensão de um amor a Deus, em forma de gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito, quando reconhecemos que a preciosidade de nossa vida é este amor com Deus, descobrimos na pessoa de Jesus a maior expressão de amor por nós. Romanos 5,8, e eu sempre repito esse verso: Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores, quando Ele nos deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esta é a prova suprema de amor por nós. Então, se nós temos um Deus que nos ama tanto, precisamos focar o nosso amor, nossos sonhos, nossos desejos para Ele. Seja culto, seja leitura bíblica, seja falar com as pessoas, seja tratar o próximo, sempre pensando: faço isso porque Deus me amou primeiro. Não porque mereço, mas porque Ele me amou primeiro. Fica mais fácil eu amar o meu próximo, porque eu me sinto amado por Deus. Então, poderei expressar um amor genuíno. Por isso que nós devemos priorizar o nosso amor para Deus. Eu sempre tenho dito que amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. Lembre-se o verso 8 de Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos
pecadores. Nós não amávamos a Deus, mas Ele nos amou. Não fizemos nada, mas Ele nos amou. Amor é uma decisão, é uma atitude, é um ato em que eu vou na direção até de alguém que não merece e me dedico a essa pessoa para que ela veja o amor de Deus na minha vida. Portanto, o que Deus requer de mim é que o temamos. Deus requer de nós que andemos junto com Ele, que nós o amemos incondicionalmente. E em quarto lugar, o que Deus requer de nós? Ele requer de nós serviço, servir. Não adianta de nada você ter uma mente dizendo assim, eu sei quem Deus é, glória a Deus, louvado seja. Canta, celebra, fala para todo mundo. Não adianta de nada você ter isto em sua mente e até dizer, Deus tem me abençoado, tem cuidado de mim. Que maravilha! Não adianta de nada você ter isto em sua mente, você reconhecer Deus à sua volta e você sentir amor por Deus, se isso não se transformar em ações reais de serviço. Se seu coração não está disposto a estender quem você é e o que você tem a serviço do Senhor, para onde e como Ele mandar, tudo isso que você construiu antes perde a sua razão. Quando nós lemos o Salmo de número 100, versos 2 e verso de 2 a 4, diz assim, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei o seu nome. Aí o verso 5, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, de geração a geração, em sua fidelidade. Meus irmãos, o texto deixa bem claro de que nós precisamos entrar na presença do Senhor com ações de graças, atitudes reais. Nós temos visto nossa igreja passar por um tempo muito difícil. Enfermidades, morte, distanciamento, limitações. Não só nossa igreja, mas todas as igrejas. Temos vivenciado isso. Mas isso não significa que não possamos servir a Deus. Ser úteis nas mãos do Senhor. Você que sabe ensinar, se esmere no ensino. Ah, pastor, mas eu não estou podendo ver se meus alunos. Pode sim. Pode sim, porque eu tenho certeza que você pode usar o seu celular e por meio do WhatsApp, Telegram ou YouTube, gravar e mandar uma mensagem. Ah, pastor, eu queria tanto falar de Jesus Cristo para os meus parentes, então ao invés de ligar para eles para saber como é que anda a família, diga como você anda com o Senhor Jesus. E como isso tem trazido paz ao seu coração diante de todas estas circunstâncias. Nesta semana, tivemos a oportunidade de ver o Ministério de Ação Social cuidando dos nossos idosos de 80 anos para cima, participando da campanha de vacinação. Que bênção, irmãos! Ver irmãos na área médica, na área da saúde, se disponibilizando para servir. Você pode servir. Você tem condições de servir. Porque Deus quer que você pratique isso como ação de graça, como uma forma de louvor. Não é cantar na igreja. Servimos
quando fazemos com alegria, oferecendo o nosso melhor. Quando eu estava na UTI, já na fase de pré-alta, eu já estava podendo conversar ali mesmo na cama, daquele hospital de campanha. Eu procurava as oportunidades para dizer às pessoas que Cristo Jesus não somente estava cuidando de mim, mas estava cuidando deles também. Orei por eles, orei com eles, orei com pacientes, falei do amor de Jesus. Não cabe a mim converter ninguém, não cabe a você convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, mas nós somos chamados, assim, para servir anunciando. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ensinado, e eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Jesus prometeu isto. Portanto, precisamos ter esse coração de servo. Como é bom ver, por exemplo, o irmão Leandro da nossa igreja, mesmo não estando aqui, mas tendo um compromisso de servir, onde em algumas paredes de nossos muros da cidade, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Como é bom saber de irmãos, pastor, eu estive no hospital, estive entregando folhetos. Nós temos agora, irmãos, um manancial, que é um presentaço, que você pode entregar para seus familiares, amigos, vizinhos, parentes. O pessoal da saúde que cuidou de você, que esteve hospitalizado, ou que esteve alguns dias sob orientação médica. Um presente. Deixe que o restante, o Espírito Santo convence. Tantas formas de servir. E não é a distância, não é essa relação eletrônica que vai impedir isto. Na verdade, isso vai alcançar muitas outras pessoas por muitos outros tempos e momentos. Servir. Por fim, o que Deus requer de mim e do irmão, da irmã, é que, no final do verso, o que o Senhor requer, guardar os seus mandamentos. Uma coisa é você temer, tendo conhecimento de quem é Deus. Outra coisa é andar nos caminhos que Deus manda. Outra é amar, outra é servir, mas no fim da história, quando você estiver limitado, quando você não puder mais fazer, quando você não puder agir e apenas confiar, essa hora você tem que guardar em seu coração os mandamentos do Senhor. E quando a palavra de Deus nos diz guardar, está exatamente afirmando no sentido de confiar de que aquilo que a palavra de Deus lhe tem ensinado não somente é a verdade, mas vai lhe sustentar em todas as circunstâncias. Eu tenho visto pessoas que se dizem crentes em Jesus viverem uma vida de medo, como se essa pandemia lhes fosse tirar a paz. Se você que está me ouvindo pensa assim, eu quero lhe dizer o seguinte: nem a morte pode te tirar a paz que Cristo lhe deu. Esta paz, ela é eterna. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não tenham medo e nem se atemorizem. Foi isso que Jesus nos afirmou. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações. Não apenas ler, mas trazer para as nossas vidas como prática de vida.
Não apenas decorar intelectualmente, mas vivê-la na prática. Meus irmãos, quando eu estive internado na primeira noite, eu orei muito. Não dormi a noite inteira. Na verdade, dos 5 dias que eu fiquei, eu só dormi 3. Perdão, eu não consegui dormir 3 noites, consegui dormir 1 noite e meia. Mas na primeira noite, foi uma noite de muita preocupação. Porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha família. Eu não sabia o que estava acontecendo com a igreja. E o não saber gerou em mim uma ansiedade muito grande. E a minha oração naquela noite é: Jesus, dá-me tranquilidade, responda-me, diga-me, oriente-me e me dê respostas. E sempre me vinha à mente o texto de Tiago, que Deus diz a nós, no seu capítulo 1, peça a Deus sabedoria, que a ninguém repreende, e dá com alegria, dá com prazer. Deus não repreende-nos quando pedimos a Ele, dá-nos compreensão. Ajuda-nos a entender. E quando não conseguimos entender, nos deixe viver a Tua paz. Nosso Deus nos chama a guardar a Sua palavra. E no capítulo 2 de 1 João, versos 3 a 6, nós encontramos esta afirmação. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O nosso Senhor nos chama a guardar os seus mandamentos na nossa vida como alimento, para que possamos andar nele verdadeiramente. O que o Senhor requer de cada um de nós, diariamente, é que o temamos de todo o nosso coração. Não é medo, temor, que é conhecimento. Que andemos cotidianamente na presença dele, com ele, por onde ele vai. Que o amemos acima de qualquer coisa, porque quando fazemos isso, o seu amor nos inunda, fica fácil poder amar o próximo. Que sirvamos de todo o coração a ele, oferecendo o nosso melhor. Que guardemos tudo o que ele tem nos ensinado, porque ao guardar seus mandamentos, seus ensinos, experimentamos todo o bem que Deus tem planejado para nós, mesmo com algumas dores sendo carregadas. Espero que você possa ter compreendido e hoje, mais do que nunca, buscar praticar isso em sua vida. Se já tem feito isto, louve ao Senhor pelo bem que Ele tem feito sobre você. E que Deus nos abençoe neste dia e nos conduza em cada momento de nossas vidas. Até a próxima. Vamos orar? Pai, eu lhe agradeço imensamente por tudo que tens feito sobre a vida de cada um de nós.
pelo bem que tem nos concedido diante de tantas coisas que temos vivenciado. Ajuda-nos a cumprir cada um destes compromissos para que possamos estar dignos diante do Senhor. Perdoa-nos quando vivenciamos mais as nossas preocupações do que as certezas que o Senhor nos tem dado. Agradeço, mais uma vez, por poder falar com o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.